Maravilhoso é e será mais este dia na sua vida. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar mais um dia de vida, mais um dia que podemos, Senhor, louvar, agradecer e bendizer o seu nome, ó Deus. E mesmo que nada disso ainda acreditamos, o Senhor mesmo assim nos dá um novo dia para recomeçar, para colocar, Senhor, uma folha em branco à nossa frente e poder transformar, poder reescrever a nossa vida de uma maneira diferente, em que possamos compreender, entender, ver e sentir este amor tão grande que o Senhor tem por nós. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ver, a entender e a receber este amor em nossos corações. A palavra de Deus está em Êxodo, capítulo 30, versículos 19 ao 21. Arão e seus filhos lavarão as suas mãos na pia de cobre e também os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes serás por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. No capítulo 30 de Êxodo, a palavra de Deus, que continua falando sobre os móveis que estavam ali para formar o tabernáculo, a arca do Senhor, a arca que tinha as cortinas, o propiciatório, o véu, o altar dos holocaustos, o pátio, que seria o quintal, sobre as pessoas que falariam através de Deus para os seus filhos, para o seu povo, que eram os sacerdotes, Arão e seus filhos, a santificação de Arão e seus filhos, as suas vestes, e por fim agora, no capítulo 30, o altar do incenso. O altar onde seria queimado o incenso a Deus. Além do altar também tinha a pia de cobre onde os sacerdotes se lavariam para entregar e queimar o incenso a Deus. Mas o que eu quero hoje colocar, o que o Espírito Santo quer falar para nós, é que Arão e seus filhos, na pia de cobre, lavariam as suas mãos e os seus pés, para entrar na tenda da congregação. Lavar-se-ão para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, o que Deus quer falar para nós hoje? Deus quer falar para nós hoje que assim como Arão e seus filhos precisavam lavar as suas mãos e os seus pés, nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias. A todo momento precisamos nos lavar, nos purificar, pedir perdão, graça e misericórdia de Deus. Precisamos orar ao nosso Senhor a todo instante, para nos afastar de todo mal, para nos purificar de todo mal. E para que isso? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos tirar esse tempo para Deus, nos reservar somente nós e Deus, nos purificar, para que nós não morramos. E essa palavra de morte aqui, para que não morram, não é, Deus não,
na maioria das vezes, quando Deus coloca para que nós não morramos, Deus não quer falar sobre a nossa vida física aqui na Terra, sobre o nosso corpo físico aqui da Terra. Deus não fala sobre o nosso corpo. Deus fala da nossa morte espiritual, aquela em que nós estaremos ou ao lado de Deus no paraíso ou no inferno, onde queimaremos e sofreremos por toda a eternidade. Então Deus, quando fala em morte, Deus se refere a esta morte, a nossa segunda morte, aquela que é eterna e que nós precisamos sempre nos lembrar. E por que a nossa morte eterna? Porque muitas vezes, mesmo quando estamos caminhando com Deus, estamos com uma fé firme, forte, poderosa, e pensamos que podemos tudo, e esquecemos que o nosso espírito é de Deus. Nós não precisamos entregar espírito a Deus, fazer ser espiritual a Deus, porque nós não somos espirituais. O Espírito Santo vem de Deus para nós. O que nós temos é apenas esse corpo, esse pó que da terra irá voltar. Então precisamos entregar esse corpo imperfeito para Deus da melhor forma possível. E como fazemos isso? Em oração, em adoração, em agradecimento, em joelhos agradecendo ao nosso Deus, seja de pé, seja sentado, seja de joelhos, como for. Se lave perante o nosso Senhor. Lave as suas mãos para que Deus possa trabalhar a partir de você. Que a graça e a misericórdia de Deus use as suas mãos para tocar outras pessoas. E lave os seus pés para que você possa buscar o entendimento para caminhar com Deus a todo tempo. E por que Deus fala isso para nós? Porque precisamos realmente nos lavar. Porque existem nossas prisões internas e externas. Assim como a prisão de Paulo e a prisão de Pedro. Então, quando Deus colocou Paulo na prisão, Deus quis expandir o seu reino. Expandir o seu reino para todo o mundo. Para governadores, para as pessoas militares do exército, para o povo de outras cidades através das suas cartas. Então, a prisão de Paulo foi para edificar o reino de Deus. Então, existem prisões que faz com que nós edificamos pessoas, edificamos igrejas, edificamos pessoas que também não fazem parte do reino de Deus, comunidades, sociedades, cidades, estados, países. Mas existem prisões, como a prisão de Pedro, que é apenas para edificar a nós mesmos. Então, quando Deus pede para lavar os seus pés e suas mãos, entrar em oração, para se aprisionar dentro de você mesmo com Deus, para se auto-edificar, algumas vezes é para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas na maioria das vezes, Deus edifica, Deus solicita a nossa oração, pede para que nós paramos um pouco para lavar as nossas mãos e os nossos pés, para edificar não o seu reino, não as pessoas que estão à sua volta, não a sociedade, não as cidades, não os países, mas a nós mesmos. Porque Pedro, quando foi preso, o que aconteceu? Um anjo o visitou e ele saiu da prisão sem que ninguém o visse.
Então, se ninguém o viu, porque a quem iria edificar? Mesmo que ele contasse que um anjo o visitou e saiu através das portas que se abriram até lá fora, ninguém ia acreditar. E mesmo que acreditasse, ninguém viu. Agora, o que Deus queria com isso, na prisão de Pedro, é para que edificasse o seu interior, fortalecesse o seu espírito e mostrasse para todos que nós precisamos sim usar o poder de Deus, a glória de Deus para curar, para salvar. Mas tudo isso serve apenas para mostrar o que Deus quer de nós. É a nossa santidade. Deus quer a nossa santidade e a nossa obediência. Então, todos os milagres que Deus faz por nós é para mostrar que Ele quer a nossa santidade, a nossa obediência para conquistar a vida eterna ao seu lado, para salvar as nossas vidas, para conquistar a nossa segunda vida e escapar da nossa segunda morte. Então, quando Deus pede para nós entrarmos em oração para lavar as nossas mãos e os nossos pés, lembremos de Pedro, porque Pedro curava com sua sombra. Em Atos 4, 3 e 4, Pedro curava com sua sombra, através de sua sombra. Então seu reino estava sendo expandido, mas Deus aprisionou Pedro. Para quê? Para lembrar que curar, salvar, fazer milagres, sim, é lindo, é maravilhoso, é importante, mas apenas quando as pessoas entendem que tudo isso não é para ter poder, mas para alcançar a vida eterna ao lado de Deus. Obrigado, Senhor Deus Pai poderoso e misericordioso, pela sua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a lavar as nossas mãos e os nossos pés todos os dias, para que possamos, Senhor, santificar este corpo imperfeito, para que seu Espírito habite em nós, ó Deus, e purifique, santifique e nos ajude a caminhar em sua direção. Abra os nossos olhos para que o entendimento, para que a verdade apareça, Senhor. Que o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, Senhor, sim, habite em nós, para curar, para levantar pessoas, para salvar, para mostrar a verdade. Mas que nós não esqueçamos, ó Deus, para que nós não esqueçamos que tudo isso é para alcançar a nossa vida eterna, a nossa segunda vida em Ti, e fugir e escapar do laço da morte, a morte da vida eterna. Eu peço, Senhor, e creio em nome de Jesus. Amém.